Bem, meus caros, então já deu nosso horário, vamos começando aqui mais essa reunião. Mais uma felicidade de estarmos aqui reunidos, né? Juntos novamente. E hoje nós vamos falar, eu até falei no grupo agora há pouquinho, que hoje, dentro do livro Homem Integral, nós vamos tratar de autodescobrimento, né? Que a Joana de Ângeles trata, é um capítulo bastante extenso até, tratando de autodescobrimento. Curiosamente, nessa coleção, que é a série psicológica da Joana de Ângeles, nós temos um livro próprio de autodescobrimento, né? E que é fascinante, mas aqui já dá um sabor bastante especial, com algumas colocações que ela faz, muito relevantes, que serve para a nossa reflexão, como sempre, por aqui, né? Muito bem, para a gente começar a nossa conversa, Evangelho, alguém gostaria de ler um trechinho do nosso Evangelho? Sempre é muito interessante. Se alguém quiser, se não, a gente lê aqui um trecho. Hoje está todo mundo mais calminho aí, então não tem problema, vou abrir aqui um trecho para que a gente leia. Então, vou abrir mais ou menos ao acaso, né? Porque nunca é o acaso, né? Então, aqui fala do Cristo Consolador. É o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador. O jugo leve. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Isso está em Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação em a fé no futuro, em a confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida, o que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Entretanto, faz depender de uma condição, a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei, mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Muito bem. Vamos fechar os nossos olhos, tranquilizar os nossos corações, respirar de uma maneira bastante suave, tranquila, e buscar o plano mais alto, os nossos mentores, os mentores do Centro Espírita Alvorada Nova, que sempre estão conosco, nos ajudando em todos os trabalhos da casa. E vamos pedir ao Mestre, querido amigo Jesus, que esteja conosco durante essa nossa reunião, que os teus propósitos amoráveis possam estar também conosco, nos auxiliando, nos intuindo, nos mostrando e esclarecendo aquilo que a nossa querida Joana de Ângeles quis passar como objeto de reflexão para nós, como guia para os nossos dias. Se conosco, querido amigo Jesus, hoje, agora e sempre. Muito bem, meus caros. Então, essa questão do Evangelho, né, em que trata sobre o jugo leve, é impressionante, né, porque, assim, nós vivemos ainda num mundo muito complexo, muito difícil, cheio de problemas, e se a gente não é afetado diretamente, queira Deus, né, que nos poupe de muitas aflições,
Em outras oportunidades, aqueles que estão próximos a nós, aqueles que a gente conhece, passam por muitos graus de dificuldades, né? Sejam dificuldades de todas as ordens, quando não são dificuldades físicas, de saúde, são dificuldades emocionais, dificuldades financeiras, etc, etc. Né? Então é realmente muito complicado, é muito difícil a gente ser completamente feliz vendo pessoas que estão à nossa volta que não estão felizes, né? Mas Jesus indica o caminho, amor e caridade, né? Que assim resume tudo que a gente fala em termos de possibilidades de vida, de tudo que o Espiritismo nos ensina, mas não só o Espiritismo, como qualquer evangelho que seja luz, ele resume tudo. Amor e caridade, que sempre tem que andar juntos, né? Dentro do amor e da caridade está a bondade, está a esperança, está a fé de que as coisas vão funcionar, que tem um Senhor do universo que sempre vai nos auxiliar, né? E essa esperança, essa consolação, né? Assim, é tudo na vida. Porque aquele que não tem esperança, que perdeu completamente as esperanças, é realmente aquela pessoa que chegou no ponto mais triste que alguém pode ter. Né? A gente tem que ter fé, esperança no futuro, e mesmo que não seja no futuro tão próximo assim. E isso tem a ver com a nossa matéria de hoje, o autodescobrimento, porque, às vezes, as coisas que a gente passa, a gente vai ter que repetir, 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 até fazer direito. E nem sempre dá tempo de que seja tudo nessa vivência. Às vezes tem que ser na próxima, ou na outra, mas a gente vai ter que vivenciar e superar determinadas etapas. Não adianta fugir. Não adianta, né, fugir de compromissos, porque eles vão bater na nossa porta um dia mais cedo ou mais tarde. Né? A gente precisa superar, sublimar, e não simplesmente varrer para debaixo do tapete, né? E sair dos nossos olhos, a gente não está vendo, então aí fica mais fácil. Não, tem que enfrentar. A vida é difícil, cheia de complicações, mas a gente precisa enfrentá-la. Nós estamos no mundo, não é de graça. Nós estamos no mundo porque nós precisamos estar no mundo, né? Nós temos aqui algo a fazer, nós temos as nossas missões, e esse é o nosso caminho. Muito bem, vou compartilhar aqui a tela, então, acerca do que a nossa querida Joana de Ângeles. E é impressionante, né, pessoal? Eu, a cada dia, me torno mais fã dessa tal de Joana de Ângeles, hein? Tá louco? Essa mulher é porreta, como se diz por aí, né? É impressionante o que ela consegue passar para todos nós, né? Então, deixa eu separar aqui para que a gente tenha um espaço melhor para poder falar. Só um segundinho, que eu estou tentando organizar aqui as coisas para que apareçam melhor. Aqui. Isso. Apareça todo mundo aqui. E agora sim, só mais um segundo. Deixa eu colocar isso aqui. Aqui. Acho que agora deu. Muito bem. Deixa eu voltar. Opa. Voltar aqui. Autodescobrimento, então. Estamos falando do livro O Homem Integral, e já ao começar mais um capítulo, né, que é o capítulo 3, A Busca da Realidade. O primeiro capítulo é o autodescobrimento, depois vem a consciência ética e depois a religião e a religiosidade, nesse sentido de buscar a realidade. E, aliás, também na série psicológica da Joana de Ângeles, mais à frente haverá um livro que fala da busca da verdade, né? Que é um livro também muito, mas muito interessante. Então, a Joana de Ângeles, ela começa esse capítulo falando acerca da nossa realidade contemporânea, o quanto a gente briga, o quanto a gente luta para buscar algumas coisas, né? Então ela diz: enquanto o homem está mergulhado no trabalho para aquisição de consumo, ela já vai direto ao assunto,
imediatista, isola-se sem contribuição social, buscando um dia, na aposentadoria, retribuir por tudo que amealhou. Isso é uma realidade assim inexpugnável, é exatamente isso que a maioria da população faz. Trabalha, trabalha sem parar, quando para fazer alguma análise, pensa assim, eu não tenho tempo agora, mas no futuro eu terei. Eu não vou viajar agora, mas no futuro eu vou viajar. Eu não fico com meus filhos agora, mas depois eu vou ficar. Eu não tenho trabalho para casa, não tenho tempo para casa espírita, porque realmente eu tenho que trabalhar muito, mas quando eu me aposentar, eu vou ter tempo, aí eu vou me dedicar, aí eu vou pagar, assim, retribuir tudo que a vida me concedeu. Só que, às vezes, o amanhã não existe, né? Ou, pelo menos, não existe para aquela pessoa, para aquela vivência, né? Então, depositou toda a expectativa lá num futuro que a gente nem sabe se vai existir, e o tempo vai passando, os filhos vão crescendo, as oportunidades vão passando, os amigos vão deixando de estar ao nosso lado por vários fatores, né? Ou seja, a vida, ela continua. Como diz Maria, tudo passa, né? Na vida tudo passa. Tudo que é ruim passa e tudo que é bom passa também. Nós temos uma eterna ideia de que as coisas elas são assim, elas não são duradouras, né? As situações que nós vivemos, elas vão passar. E, às vezes, mergulhado no trabalho, buscando soluções financeiras e melhor conforto, e muitas vezes, não estou dizendo que isso seja errado, hein? As pessoas têm que trabalhar mesmo, têm que melhorar financeiramente e trazer melhores condições. O problema não está aí, o problema está em dedicar toda uma vida apenas para isso. Esse que é o problema. Tem que ter o espaço para as outras coisas, porque a vida vai passar. E, de repente, a gente nem vê a vida passar, né? Diz mais Joana de Ângeles, há competitivismo. Tem, né, essa vida laborativa, essa vida produtiva, assim, do trabalho, né, tem muita competição. Sendo que a ascensão de um significa a queda do outro, ainda que esse um não queira. É interessante, porque, assim, não há espaço para todos, né, em determinadas situações. Então, se um está ali, o outro não pode ocupar aquele espaço. Então, mesmo que, às vezes, tem algumas rivalidades, que um acaba atrapalhando a vida do outro, mas mesmo sem querer atrapalhar, vai ser inevitável. Essa competitividade acaba fazendo uma seleção aqui. No mundo competitivo, surge a necessidade, né? Necessidade do quê? A necessidade de socialização, de uma empresa maior, de um clube social. Então, a necessidade de associação, muitas vezes. As pessoas precisam se associar, precisam se juntar, né? E, às vezes, nessas associações, nessa dedicação, se busca, como ela diz aqui, ser o número um. E muitas vezes consegue. A gente faz de tudo, trabalha infinitamente, quer mostrar toda a nossa capacidade, né? E às vezes consegue, sim, ser o número um, o bam, bam, né? Como alguns dizem, o Pelé de determinado assunto, para se referir a uma pessoa que é brilhante em determinada área, se usa essa expressão. Ele é o Pelé das telecomunicações, ele é o Pelé da medicina, ele é, né? E às vezes a pessoa consegue chegar realmente a esse ponto, mas, enfim, né? A marcha inexorável do tempo, e aí eu peguei letra a letra do que a Joana de Ângeles diz, né? A marcha inexorável do tempo, porém, diminui-lhe as resistências, solapando-lhe a competitividade, sendo substituído por novos competidores que o deixam à margem. Pessoal, nós não somos eternos, né? É uma eterna impertinência. A vida é assim, né? Então, aquele que realmente é o Pelé, o Papa, a sumidade sobre algum tema,
tempo vai passar e ele vai ser superado, vai ter outra pessoa no lugar, né? Porque às vezes as pessoas dedicam a vida inteira a uma empresa, dá o sangue, veste a camisa, viveu para a empresa e não viveu para a família, e de repente chegou lá um menino de pouca idade adulta, mas que é um gênio da informática, com novas teorias, etc., e vai tirar aquele sujeito que deu a vida dele pela empresa, e aquele sujeito vai perder. E se ele depositou a vida inteira dele, né, numa única situação, se você tirar aquela situação, ele perdeu a vida, ele perdeu todo o chão dele, né? Olha só como é importante essa colocação, porque eu disse um pouco antes que não tem nada de errado em a gente buscar, ir atrás, tentar melhorar na vida, é assim, nós estamos aqui para melhorar. O problema é simplesmente se dedicar a isso. Porque ao se dedicar exclusivamente a esse ponto, se esse ponto for retirado, a pessoa fica sem absolutamente nada, não é? Fica sem família, fica sem amigos, sendo que ela não cultivou nada daquilo durante a sua vida. Nós, lá no Paz e Amor, né? Muitos de vocês já foram no Paz e Amor, vieram de lá, outros não, mas no Paz e Amor, que eu nasci na vida espírita lá no Paz e Amor, a gente fazia parte da mocidade, né? Eu fiz parte da mocidade, fui dirigente da mocidade por muitos anos, e a gente fazia visitas assistenciais. Todo mês a gente fazia visitas assistenciais. E aí, às vezes a gente ia num asilo, às vezes numa creche, assim por diante. E quando a gente ia no asilo, a gente via muitas histórias de pessoas que estavam lá, assim, entre aspas, até abandonados pela sua própria família, outros, né, que não tinham realmente família, outros a família ia lá, né? Cada um tinha uma história. Mas, claro que tudo isso tem que ser respeitado, e aqueles idosos precisavam e devem ser respeitados, sim, mas, muitas vezes, eles fizeram da vida inteira deles o que eles estão sofrendo de consequência nesse momento. Quer dizer, durante a vida inteira eu tive uma vida egoísta, cuidei só de mim, não tive atenção a mais ninguém, não construí uma família, não tenho amigos, não fiz parte de nenhuma comunidade, nenhuma casa, né, religiosa que seja, nada. A vida inteira eu fui sozinho. O que vai acontecer? Quando eu chegar lá na frente, né, nos extentores da vida lá, o que vai acontecer? Eu vou continuar sozinho. E aí não tem como reclamar, né? Por quê? Porque aquilo que a gente leva da vida, a vida que a gente leva. É assim, né, o caminho. Então, poxa, tem que pensar nisso. Eu estou me dedicando ao trabalho, é ótimo, eu preciso me dedicar ao trabalho, eu preciso me dedicar a uma atividade econômica, eu preciso me manter, só que a vida não se resume a esse ponto, porque lá na frente isso vai ser cortado, tudo vai passar, as coisas vão passar, e o que vai ficar é o essencial, né? E o essencial o que é? Amor e caridade, como dizia o Evangelho lá atrás. O homem realmente não se conhece, diz Joana de Ângeles. Identifica e persegue metas exteriores. Né? Olha só, por não se conhecer, ele não olha para si. Né? Porque se ele olhar para si, ele não vai entender. Ele não se conhece. Ele até tem medo de ver o que ele vai se encontrar aqui. Então ele busca o que está no exterior, que é mais fácil, né? Aquilo que é palpável, aquilo que é tangível. Então eu vou atrás disso exatamente por não me conhecer. Mas aí a Joana de Ângeles ela diz o seguinte: a experiência, em qualquer caso, é meio propício para autodescobrimento, em razão das descobertas, quem seja aquele que tem a mente aberta aos valores morais internos, né? Então, o tempo vai passando e ainda que essa busca seja uma busca, às vezes, exterior mesmo, de bens e só de trabalho, o tempo vai passando e aquele que tiver uma percepção, uma atenção um pouquinho maior, né? Uma mente, como ela diz aqui, aberta a determinados valores morais, né? Vai aprender. A experiência vai passar, né? E com o tempo vai tomar a ciência de algumas coisas. O homem possui
admiráveis recursos interiores, não explorados, que lhe dormem em potencial, aguardando o desenvolvimento. Todos nós temos essa chama divina. É uma chama divina que está latente dentro de nós, potencialidades que a gente desconhece, né? As pessoas mais inteligentes que já passaram por este planeta usaram 10% da capacidade do cérebro. São as pesquisadas, a ciência diz isso. E as outras capacidades, elas estão aí, por quê? Porque elas estão latentes, elas, né, têm a capacidade. Não importa o tempo, não importa a idade, todos nós temos potencialidades incríveis, né? E que às vezes a gente não se desperta. Não desperta por quê? Porque não se conhece, não sabe, né? Não abre possibilidades. Tem pessoas que, na sua vida, têm uma vida tão ali dentro de uma zona de conforto, como se diz muito, né? Aquela vidinha que está dando certo, então está dando certo entre aspas, porque tem um mundo pela frente, mas para a pessoa aquela vida tá bom, do jeito que tá, né? E vamos seguindo. E de repente tem um mundo lá fora e a pessoa não se dá a oportunidade. Não, isso não é para mim, né? Ah, porque você já pensou em fazer um curso? Ah, não, eu não tenho condição, eu não tenho cabeça para isso. Como não tem? Começa a fazer o curso, faz o curso qualquer. Se a sua cabeça não der, você para o curso. Basicamente é isso, né? Então, o curso que quiser. Ah, eu sempre tive uma vontade danada de tocar violão, viu? Nossa, eu admiro tanto quem toca violão. Aí eu pergunto, você já tocou violão? Não, eu não tenho capacidade para isso. Como é que você sabe? Você tem que pegar o violão para saber, né? E tentar, e tentar, e tentar, porque todo mundo tem capacidades, potencialidades a ser desenvolvidas, né? Uma vez eu vi um desses filósofos importantes, né? E perguntaram a ele como é que ele conseguia ler tanto. Nossa, você lê tanto? Acho que foi até o Karnal que falou isso daí. Perguntaram para ele, por que você lê tanto? Como é que você consegue ler tanto? Aí ele disse, mais ou menos assim, porque eu comecei, porque eu li a primeira página. Né? O que adianta ter livros para tudo quanto é lugar e você não ler, não abrir, não começar? Não começou, não vai ler. Né? Você lê um livro de 1000 páginas se você começar pela primeira, né? Senão você não vai conseguir. Né? Então, essas potencialidades estão latentes em nós. Seria uma tremenda injustiça, e Deus não é injusto, é justo, que ele desse melhores condições para uns, piores condições para outros. Como assim? Todos nós temos o mesmo instrumento, todos nós temos a mesma capacidade. Foi nos dado a todos uma Ferrari, um carrão. Agora, tem gente que não sabe dirigir e não vai nem querer saber da Ferrari. Tem outro que vai andar com a Ferrari devagarzinho, o outro vai correr demais. Cada um vai fazer desse instrumento uma forma de desenvolvimento, né? E aí, claro, vai criar outras potencialidades. Só que o corpo, essa máquina, né, perfeita que nos foi dada, ela é igual para todo mundo. E se ela não é igual, se a pessoa veio aqui para esta vivência com algum tipo de deficiência, seja ela física, seja ela mental, também essa deficiência é para o bem da pessoa, para uma evolução, tem um motivo para que aquilo, só que na nossa visão estreita e às vezes materialista, pensando apenas e tão somente nessa vivência, acha que aquela pessoa é diferente. Ela está diferente. Naquele momento ela está diferente, mas ela não é diferente, porque todos nós aqui temos a mesma centelha, essas mesmas possibilidades, né? O autodescobrimento leva a pessoa à sua realidade legítima e, por efeito, com as suas aspirações reais, aquelas que converte em suporte de resistência para a vida. Essa parte final eu copiei exatamente o que a Joana de Ângeles disse. As aspirações reais que convertem em suporte de resistência para a vida. Nós precisamos resistir
Aqui nós estamos mergulhados num mundo muito denso, muito complexo. Eu sempre imagino, quando a gente está encarnado aqui, com aquele mergulhador, um mergulhador que tem que ter uma roupa especial para mergulhar nas profundezas, porque senão a pressão é tão grande que ele explode. Está encarnado aqui é mais ou menos isso. Nós estamos mergulhados num mundo muito denso, muito complexo, muito complicado ainda, né? Com o tempo essas coisas vão mudar. Então a gente precisa ter resistência. E como é que a gente vai buscar essa resistência para aguentar o tranco dessa vida? Exatamente se conhecendo, buscando essas aspirações reais, não infantis. Às vezes a gente tem aspirações infantis. Eu queria muito ganhar na loteria, eu queria muito fazer isso, aquilo, né? São aspirações, às vezes, bobeiras, mas nós temos realmente coisas que são ali uma mola propulsora para a gente seguir, para a gente acordar de manhã, fala assim, poxa, isso eu gosto, nossa, isso daqui me dá um prazer enorme ao seguir, né? Essas são, a gente se conhecendo, a gente vai saber esses pontos, né? É do agrado de algumas pessoas. Aqui, Pedro, aqui é para você. Eu e você que somos fãs aqui da Joana de Ângeles, aqui a Joana de Ângeles vai lá e dá uma cacetada. Eu adoro quando ela dá essas cacetadas, é maravilhoso. Então ela diz assim: é do agrado de algumas personalidades neuróticas fugirem de si mesmas, ignorando-se ou não saberem dos acontecimentos a fim de não sofrerem. Lê do engano. Né? Então ela já fala, personalidades neuróticas, fica fugindo de si mesmo, né? Escondendo, né? Ignorando, eu prefiro não saber. Quantos de nós, hein? Olha, vamos ser sinceros aqui. Quantos de nós está com uma dor aqui? Por que você não vai no médico? Não, melhor nem saber. Quantos não fazem isso, né? Porque assim, se eu não sei, eu não sofro. É mais ou menos isso. Que é um engano, na verdade, porque se você souber, você vai tratar, porque você sabendo ou não sabendo, aquilo está lá, né? Só que a pessoa prefere, não, melhor não, deixa para lá, quem sabe, né? Vou sofrer. Aí a Joana de Anjos completa: a fuga aturde, a ignorância amedronta, o desconhecido produz ansiedade, sendo todos esses fatores de sofrimento. Quantas e quantas vezes a gente fica adiando determinadas coisas que a gente poderia resolver? Pense, por exemplo, numa conversa difícil que você precisa ter com alguém. Na sua vida já passou por isso, né? Às vezes tem algum momento você precisa conversar com alguém, alguma conversa complicada. Quantas vezes a gente adia? Fica falando, não, amanhã eu converso, não deixa para a semana que vem, deixa não sei o quê. E até chegar essa conversa, puxa, é um sofrimento danado. E às vezes você tem a conversa e a conversa flui tranquilamente, ela passa e segue. Na minha vida profissional acontece isso. Às vezes eu recebo, por exemplo, uma notícia num processo que não é agradável para um cliente, né? Uma decisão lá que vai desfavorecer alguém. E eu fico assim, puxa, como é que eu vou contar para o meu cliente agora, coitado, tal. Às vezes passa 1, 2 dias, eu fico naquele sofrimento. Aí quando eu vou contar para o cliente, ele reage às vezes melhor do que eu. Ele fala assim, mas doutor, não cabe um recurso aí? Não dá pra gente? Não, dá, então vamos brigar, vamos tentar reverter isso. Pronto, dê um ânimo. E aí você pensa, pô, eu fiquei sofrendo para contar isso daí, por que não falei logo, né? Porque é isso, essa ansiedade, gera essa ansiedade, essa ignorância amedronta, porque a partir do momento que você não sabe o que é, pode ser tudo. Ou pode não ser nada, mas a gente sempre vai potencializar, achando que aquilo ali é sempre ali muito maior que muitas vezes é, né? Então a fuga gera essas consequências aqui. Examinar as possibilidades com decisão e enfrentá-las sem mecanismos desculpistas ou de escape constitui o passo inicial. O passo inicial para quê? Para o autodescobrimento, né? Então, é exatamente isso. Está diante de uma decisão, diante de alguma coisa que você precisa enfrentar,
vamos analisar, né? Vamos, sem nenhum tipo de desculpa, porque está chovendo, porque é isso, eu não vou hoje, porque é aquilo, aquilo outro, vamos enfrentar, né? Medo todo mundo tem. Quem não tem medo que é um grande mentiroso, porque todo mundo tem algum tipo de medo, né? E a questão, a coragem não é não ter medo, porque medo todo mundo tem. A coragem está em enfrentá-lo. Enfrentar e seguir, saber que, independente do seu estado de ânimo, aquilo existe e a gente precisa passar por aquilo, sem dúvida nenhuma, né? Certamente não vem prematuramente o triunfo, nem se torna necessário. Há ocasião para semear, empreender e momento outro para colher, ter a resposta, né? A gente precisa simplesmente saber que as coisas não são imediatas. Muitas vezes elas nem podem ser imediatas. Imagine-se com um pouco de sacrifício, um pouco de trabalho. A pessoa trabalhou um pouco, ficou rica logo de cara. Ela vai parar de trabalhar, né? Para ela conquistar algumas coisas, ela precisa perseverar, né? Imagine os meus alunos que muitas vezes prestam concursos públicos. Ah, se eu ler meia hora lá um livro, eu passo lá no concurso. Se fosse assim, que mérito que teria? A pessoa precisa se dedicar. E às vezes a resposta não vem tão cedo. E vou dizer uma coisa, às vezes a resposta não vem nem nessa encarnação. Só que a gente acha que está demorando demais. Se a resposta, se a gente está esperando uma resposta, a gente fica olhando no celular toda hora para ver se alguém respondeu, entra no e-mail, porque a gente quer as coisas para amanhã. Só que às vezes a resposta ela não vem sequer nessa encarnação, porque como diz o Evangelho, essa vida é apenas um minuto, um segundo na eternidade. É apenas uma passagem muito rápida. E às vezes o que a gente planta agora é para colher lá nas próximas vezes. Quem disse que é para colher agora? Né? Eu ouvi um ditado árabe, e me parece que isso é real, quem é de família árabe aí pode dizer, que quando você planta uma árvore de tâmara, você só vai colher a tâmara 100 anos depois. Então você está plantando a tâmara e não vai colher a tâmara. São as futuras gerações que vão colher, né? Então é uma coisa assim para se pensar. Tem coisas que eu não vou ter a resposta agora, mas não significa que eu vou ficar sem resposta. Né? A vida vai mostrar, né? O caminho. O importante é estar lá, o importante é plantar. Esse triunfo, essa vitória talvez não venha tão cedo, mas ele virá. É uma questão de ação e reação. Se você está fazendo alguma coisa, aquilo vai gerar uma reação, sem dúvida nenhuma. E se você está fazendo alguma coisa positiva, aquilo vai gerar uma reação positiva, né? É a lei da natureza, são as leis de Deus, né? Ao lado do recurso da confiança no êxito, porque tudo que você vai fazer, você tem que ter confiança, né? Confiança de que a coisa vai acontecer. Aprofunda-se o sentimento de amor e de interesse humano. Tudo que vai fazer tem que ser com amor. Porque se não fizer com amor, né? Sem amor eu nada seria, como diria Paulo, né? Sem amor eu nada seria. Né? Ainda que eu falasse a língua dos homens, a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Né? Tudo tem que ter amor envolvido. Né? O próprio evangelho que nós lemos no princípio falou exatamente sobre isso, né? Sobre essa questão do amor e da caridade. Tudo tem que estar relacionado com essa confiança. A experiência do amor é essencial ao autodescobrimento, pois que somente através dele se rompem as couraças do ego, do primitivismo, predominante ainda em a natureza humana, né? Nós ainda estamos muito primitivos, né? Com essas questões fisiológicas, biológicas muito presentes em nós. Nós ainda sofremos demais quando estamos com fome, com sede, com sono, né? Essas necessidades fisiológicas, né? Elas ainda têm um apelo muito grande para o ser humano, as questões sexuais e outras tantas coisas. Tudo isso ainda pesa muito.
E é só realmente com a experiência do amor que a gente vai conseguindo sublimar essas questões. Porque essas questões não vão sair de nós, isso daí é inerente ao ser humano, né? Todos nós temos, por exemplo, uma sexualidade própria, né? Porque é inerente ao ser humano. Agora, o que nós vamos fazer dessa sexualidade, haverá pessoas que vão abusar de outras. Haverá outras pessoas que sequer vão ter relacionamento algum porque vão dedicar todas as suas energias canalizada para alguma questão, às vezes uma arte ou uma religião, alguma coisa assim, né? Mas, enfim, o que a gente vai fazer disso só será possível com o amor, porque é o amor que vai quebrar essa couraça, né? Essa forma tão difícil de superar, que é esse primitivismo que todos nós muitas vezes temos. Amar torna-se um hábito edificante, que leva à renúncia sem frustração, ao respeito sem submissão humilhante, à compreensão dinâmica. Né? Então é muito importante que amar, como diria o poeta, verbo intransitivo, né? Amar se aprende amando. A gente precisa, eu não sei amar, porque você precisa ir amando, né? Quer dizer, sei lá, a coisa tem que ser fluir. Amar se aprende amando. E se torna um hábito positivo, né? Isso é muito importante. E isso faz com que a gente aí sim renuncie, aí sim abra mão do eu em favor do outro. A verdade faculta o homem o valor de recomeçar inúmeras vezes a experiência equivocada até acertá-la. Olha que legal isso, né? A verdade é algo que possibilita que a gente insista e vai ter que fazer de novo. E quando a gente encarna aqui, tem algumas coisas que a gente precisa acertar. Às vezes a pessoa encarnou para resolver um problema e não resolve aquele bendito problema, né? E às vezes até cria outros. Não resolve os anteriores, ainda cria outros. Aí é pior ainda a situação. Aí o que vai acontecer? Tem que voltar de novo e insistir de novo, e vai passar por uma situação semelhante, vai mudar os personagens, a roupa, o ambiente, mas a situação é rigorosamente a mesma, e vai ter que ficar passando, até acertar, porque é assim, é a vida, é a verdade, né? Erra-se, isso aqui eu achei muito interessante, erra-se tanto pela ignorância quanto pela rebeldia. Às vezes as pessoas erram porque ignoram. E às vezes erram pela rebeldia. Espíritos rebeldes, recalcitrantes, que querem afrontar, não se dobram de nenhuma forma. Né? Aí a Joana de Ângeles, ela falou assim, a rebeldia gera a má-fé, que levou Nietzsche a afirmar com certo azedume, errar é covardia. Né? Errar é covardia. Nietzsche disse isso. E, aliás, eu, assim, tento entender Nietzsche, que não é nada tão simples assim, né? Mas sempre eu estou tentando ler, assim, e o Nietzsche ganhou um ponto positivo aqui para mim, hein? Joana de Ângeles citando o Nietzsche, né? E o Nietzsche está certo, né? Porque ela diz aqui, ele diz, errar é covardia, em face da opção cômoda de quem elege o agradável do momento sem o esforço da coragem para lutar pelo que é certo e verdadeiro. Né? Então, uma covardia, esse erro pela rebeldia, não é? A pessoa que simplesmente opta pela condição mais cômoda, mesmo que ela não seja a condição verdadeira ou a condição certa. Esse comodismo é uma verdadeira covardia, não é? E o Nietzsche estava coberto de razão aqui, sem dúvida nenhuma. Ok? Bom, esse é o capítulo do nosso Homem Integral, do autodescobrimento, né? E assim, eu indico para todo mundo, quem puder, dar uma lidinha, né? No livro inteiro, é claro, mas se não der,
leia, vai lendo capítulo a capítulo, um capítulo só, lê de novo, porque aqui a gente passa um resumo de algumas ideias, né? Mas é claro que o livro é sempre muito mais completo, tem muitas ideias que se complementam, e assim é um guia fenomenal para a gente seguir o nosso dia a dia. Certo? Alguém gostaria de falar alguma coisinha? Semana que vem a gente vai continuar. O próximo capítulo também é muito interessante aqui. E veja, não tem esse negócio de Natal e Ano Novo, não, hein? Vamos ter aqui os encontros sempre nas quartas-feiras. Não vai ser nem véspera de Natal, nem véspera de Ano Novo, nem dia de Natal, nem de Ano Novo, né? Eu estava vendo que, por exemplo, o último encontro do ano será dia 30. É antivéspera de Natal. Como ninguém vai ter muita festa aí, vai aquela confusão toda, né? Então, deixa o peru para outro dia, porque a gente vai se encontrar sim. Vamos nos encontrar aqui e seguindo nessa nossa caminhada, né? Claro que às vezes um dia ou outro um não pode participar, normal, natural, mas é muito legal vê-los aqui toda semana. Certo, senhores? Tranquilo? Então vamos encerrar, né? Então vamos lá, vamos fechar aqui os nossos olhos e agradecer o plano maior pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome do nosso querido irmão Jesus, né? Esse nosso guia, e agradecer a nossa querida Joana de Ângeles pela oportunidade de ouro que pela mão de Divaldo Pereira Franco, conseguiu trazer tantos ensinamentos aqui para nós, que possamos, então, absorver o mínimo que seja desses ensinamentos, que possa nos guiar nas nossas decisões, no nosso dia a dia. Ser conosco hoje, agora e sempre, querido amigo Jesus, e que assim seja. Muito bem. Então é isso aí, uma satisfação imensa de estarmos aqui. Tem muitos vídeos para colocar lá no canal do YouTube do Ocean, tá? Eu tive várias confusões, vários problemas, mas prometo que vou postar vários vídeos lá. Fiquem de olho, né? Que a gente vai ter um material farto. Diga, Pedro. Tudo bem? Tudo certo. Boa noite a todos. Não, era só uma dúvida. No canal, você vai postar. Eu cheguei a ver em alguns momentos que lá no Ocean você está filmando. Tem uma palestra. Aliás, eu abordei a sua esposa no dia. Sim, lembro. Ela te falou ou não? Essa palestra, falou sim. Essa palestra eu tenho gravado e vou subir essa semana. Você vai subir essa? Vou. Eu também tinha. É a primeira vez que eu te conheci. Aí eu falei, não, eu tenho que ter isso aí gravado, eu acho que tem que passar para todo mundo. E eu pedi para ela, e ela na época me comentou que a gente tá com um projeto de fazer o canal e vai subir. Aí eu não tenho visto esse vídeo lá. Não, então, ele está gravado e vai subir, e aliás... Redes sociais, né? Isso. E ele acaba sendo um vídeo histórico, porque é um dos últimos registros que nós temos da nossa casa, Isso. né? Porque agora, quando voltarmos, a casa será outra, não é mais aquela. Eu tinha gravado também a Deise, tinha gravado também a Dona Olívia. Só que os vídeos da Deise e da Dona Olívia não vamos conseguir subir, não deu. Mas o meu eu tinha aqui no HD e ele já está. Na verdade, os vídeos estão todos lá, eles só faltam subir, né? Só falta a gente colocar para visualização. E esse vídeo eu vou colocar essa semana sim, Pedro. Eu lembrei disso. Ah, legal. Eu vou bacana. Colocar, porque era isso. Uma grande lembrança aí do nosso querido Ciano. Tá bom? Legal, pessoal? Então, é isso aí. Uma satisfação. Um beijo enorme para todos vocês, né? Semana que vem a gente está aqui, juntos, reunidos de novo. Um abração, até mais. Boa noite. Boa noite. Tchau. Boa noite a todos.